Como é o tratamento para fibromialgia? Vamos conversar, vou até sentar aqui. O tratamento para fibromialgia tem alguns pilares principais. O primeiro é a questão do exercício físico, né? Eu sei, vocês estão cansados de ouvir eu falar isso. Beleza, muitas vezes para conseguir fazer isso, a pessoa tem que ter um controle da dor ou do sono. Às vezes ela tá muito sintomática que é impossível ela começar a fazer exercício naquele momento. Eu atendo vários casos assim. Então, a gente tem que ver como é que aquela pessoa tá naquele momento, porque o nosso objetivo é conseguir com que ela faça exercícios físicos regulares, mesmo que isso não seja uma coisa que ela vai começar a fazer no primeiro dia, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir realmente, por causa que ela está com descontrole da dor, da fadiga, o sono, tá tudo desregulado, o humor. Então, a gente tem que ser realista, né? Dito isso, o que a gente deve fazer? A gente vai olhar aquela pessoa individualmente. Quais são os principais sintomas do fibromialgia naquela pessoa? Tem gente que às vezes o pior sintoma é a enxaqueca. Tem gente que às vezes ela tem um polo ali do intestino irritável muito aflorado, que é o pior dela. Isso muda realmente de pessoa para pessoa. Então a gente vai entender quais são os principais sintomas, os que estão mais limitando, mais incomodando. Também vamos entender a história dessa pessoa. Ela sempre foi sedentária, ela fazia exercício, ela ainda está fazendo exercício mesmo assim está com dores. Então isso também varia de pessoa para pessoa. A gente vai ver se ela tem outra condição associada. Tem uma doença autoimune associada, artrite reumatoide, lúpus? Não. Tem outra condição de saúde associada? Após essa investigação, aí nós vamos ver o que a gente vai agir. Então, existem algumas medicações que elas vão pro lado de, além de regular a dor crônica, elas têm uma atuação para ansiedade e sintomas depressivos. Não afetam o sono, não são indutoras do sono, são medicações até de tomar pela manhã, sabe? Já tem outras medicações que elas diminuem essa hipersensibilidade ao toque, essa questão da resposta exagerada ao estímulo doloroso que a pessoa com fibromialgia tem, porque ela tem uma alteração nas vias neurológicas que regulam a dor. São medicações que dão um soninho assim, então vão para esse lado da pessoa que tem a insônia, né? Também a gente vai ver se a pessoa já usou alguma dessas medicações, se teve resposta antes, se não teve. Se não teve resposta, será que ela não usou por tempo insuficiente? Usou só 2 semanas. Aí realmente não tem como a gente avaliar a resposta, então tudo isso entra. Então, pensando nos sintomas principais, a gente vai pensar nas medicações ou que tem uma ação interessante para aquela pessoa que tem enxaqueca, uma ação interessante para aquela pessoa que tem síndrome do intestino irritável, e com isso a gente escolhe, porque o nosso objetivo é reduzir a dor, num primeiro momento, assim, nem que seja assim 10%, para a pessoa começar a fazer exercício, ou para ela conseguir tornar constante o exercício. Então, tá vendo como as coisas são bem individualizadas? E com isso a gente vai pensando, né, na progressão do tratamento. E aí a gente vai ter que ver também como é que tá o sono dessa pessoa. Será que ela tá tendo aqueles cuidados de higiene do sono, ou seja, não fazer coisas estimulantes antes de dormir, porque isso torna a qualidade do sono pior, né? Mexer com tela, bebidas estimulantes depois das 14 horas. Como é que tá a saúde mental dessa pessoa? Ela tá conseguindo ter algum manejo de estresse? Gente, eu sei que é difícil, tá? No mundo de hoje, a gente ter um manejo do estresse, mas é muito importante, porque o estresse crônico, ele é um gatilho para várias coisas, inclusive para fibromialgia, e que torna também a fibromialgia mais refratária ao tratamento. Então, como é que tá essa questão? Será que não é hora de fazer uma terapia? Ou será que ela consegue reduzir um pouco a carga de funções e responsabilidades que essa pessoa tem? Às vezes, a má notícia, né, nós mulheres, que às vezes a gente não consegue reduzir muito, mas assim, pelo menos colocar mais limites, determinar mais funções. Também ver se essa pessoa tá tendo, no mínimo, um pouco de alimentação balanceada. E, novamente, nesse momento, não é um momento de restrição. Aí, muita gente chega pra mim, o que eu devo tirar da minha alimentação? Não é bem esse o pensamento. É o que você deve acrescentar, que é nutritivo e saudável e que vai trazer benefícios. E a hidratação, como é que tá? Tudo isso influencia, entendeu? E aí, continuar acompanhando e vendo o que mais que a gente precisa ir ajustando ao longo do tempo. Porque, como o tratamento envolve mudança de hábitos e isso é o desafiador, por isso que a gente deve começar um de cada vez. E gostei dessa sequência. Encaminha pra aquela sua amiga, aquele seu amigo que tá precisando ouvir isso.